tá bom? E aqui diz, o atendimento religioso feito pelo capelão, ele é psicobíblico, ou seja, mais uma vez, ele é dentro das escrituras sagradas. E por ser laico, ele é padrão. Então, quer dizer, numa reunião ou num levado de pessoas, ali tem pessoas de todos os credos religiosos, tem pessoas de boa e de má conduta, tem pessoas excelentes, nobres. Então, o que acontece? Por ele ser laico, ele não faz acepção e nem separação de pessoas. Ele é padrão. Ele vai ensinar a todos por igualdade, porque nós já vimos que todos necessitam de salvação. Então, a única forma de você mostrar salvação, agora o que é salvação? É vida transformada e modificada pelo entendimento da pessoa divina. Então, isso é ser uma pessoa livre, livre para poder servir não só a Deus, como também o seu próximo. Ser um próximo capelão também, né? Falamos assim. Então o nosso país, ele é monoteísta e fala que temos um só Deus. A descrição, Deus seja louvado, está impresso em nosso dinheiro, ou seja, na nossa moeda. E então esse dinheiro é feito pela Casa da Moeda. Então nada que não seja constitucional pode estar naquilo que demonstra o poderio, a soberania do nosso país. Exemplo, nós temos o dinheiro. O dinheiro, ele é uma arma nacional, digamos assim, tá? Ele é um selo nacional, é o nosso papel moeda. Então, ele é proibido você fabricar ele. É por isso que se tem só um órgão que pode fabricá-lo. Isso ia ser mesmo por ordem. Por ordem. Se você tem um valor em ouro, você pode fabricar aquele valor em ouro em papel. Nada além. Se você tem 3 bilhões de ouro, você pode fabricar 3 bilhões em papel moeda. Entendeu? Porque o país tem como ressarcir aquilo. Então, a mesma coisa. Lá está escrito no papel moeda, Deus seja louvado. Se está ali, é constitucional junto com a moeda. E a Bíblia também, ela também tem o dia da Bíblia, que é uma data é, muito excelente, mas pouco lembrado por muitos, né? Mas falando aqui, a descrição Deus seja louvado está lá, e por isso ele é constitucional. Então chegamos ao entendimento que o conceito de assistência religiosa é, então, de forma psicobíblica. Nós olhamos dali para cima, nós vemos que a nossa forma de tratar e de cuidar de uma pessoa é somente dentro da Bíblia Sagrada. Não é com historinhas da carochinha, do lobo mau, das ovelhinhas. Não, não é histórias assim. É fatos reais da Bíblia Sagrada. Tá bom? É a única forma de nortear o ser humano é ensinando a ele as leis de Deus. Então chegamos no entendimento, como já foi falado, que temos que atentar para o quê? Para o ensinamento bíblico, tá bom? Nos termos, nós temos isso como constitucional. O que se pode ter em nosso país monoteísta laico, né? Então, o que não se pode ter em nosso país monoteísta e laico é a influência da parte religiosa. Não. Nós não podemos obrigar, exigir e sancionar, mas nós podemos anunciar e deixar que cada um escolha e decida o que melhor lhe convier. Tá certo? Devido ser o conceito psicobíblico, nota-se que é Deus somente. Então, se você só usa a Bíblia, que é a palavra de Deus, você vê que a Constituição Federal, ela diz que é somente Deus. Se usa o termo psicobíblico, é somente Deus. Então, o psicobíblico é
é o que diferencia do que as religiões falam do que é certo para elas mesmas. Foi aquilo que eu disse. Todos têm o direito de cultuar a quem eles chamam de divindade. Mas, na verdade, o nosso país é laico e é Deus somente. E também, não esquecendo, ele é laico, é monoteísta. Então, nós trabalhamos assim. Se alguém pergunta qual é a sua religião, o capelão diz: eu sou monoteísta, Deus somente. Porque dentro do nosso país, o amparo constitucional é somente psicobíblico. Não pode, de forma, maneira alguma, alguém ter uma capelania fora dos padrões da nossa Constituição Federal. Não existe uma capelania budista, não existe uma capelania umbandista. Existem pessoas que exercem a função de capelão, mas eles vão ter que responder à Constituição Federal do modo como ela exige. Não pode ser mudado, tá bom? Não há um profissional para ensinar a religião. Não, é o atendimento religioso e assistência religiosa. Não tem como você mudar o que um país laico monoteísta exige. Ele exige que seja usado a Bíblia para reeducar, ressocializar, trazer de volta a natureza aquela pessoa que um dia se desviou da sua boa conduta. Ou seja, está nas drogas, está nos vícios, está na bebida, enfim, está perdido. Então, a condição do capelão é essa. E dar esse amparo ao cidadão, porque cada um tem uma necessidade, tá certo? Devido ser conceito psicobíblico, quase não sai, né? Devido ser o conceito psicobíblico, novamente, nota-se que é Deus somente. O psicobíblico é o que difere das outras religiões. Então, quer dizer, todo mundo fala e puxa a sardinha para a sua própria brasa. Mas, na verdade, quem criou os céus e a terra, quem gerou tudo que nela há, quem me gerou no ventre da minha mãe, foi Deus. Não existe mais ninguém, não é verdade? Então, se existe somente Deus, é somente a Ele que eu posso proclamar. Agora, como é um país laico, a pessoa pode falar da sua pessoa, quem lhe chama de divindade, e falar de quem ele quiser, tá certo? Ele não pode obrigar. A pessoa, ela que com a sua própria vontade, ela vai ao encontro daquele entendimento. Por isso a preocupação de Jesus foi: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então a parte bíblica, ela é constitucional e não pode mudar. Porque lá embaixo, no final das leis, está escrito da seguinte forma: que o desvio e o não cumprimento dessas leis constitui crime federal no país. E tal crime, ele vem acompanhado de punição. E cada transtorno causado pela pessoa, o não cumprimento da lei, cada coisa tem a sua lei e a sua forma de ser punido. Então, é isso. A parte bíblica é constitucional. O capelão trabalha com atendimento usando a Bíblia, que é o psicobíblico, a nossa única ferramenta de trabalho. Então, a nossa única ferramenta de trabalho é a Bíblia. Então, se desenvolve da seguinte maneira. Então, como se desenvolve a capelania? Ela se desenvolve da seguinte forma, tá bom? Então, lá em cima nós vemos, né? Nós lemos também que diz como se desenvolve a capelania. Então, se desenvolve da seguinte forma: nós temos os fundamentos, nós temos o ambiente e nós temos o procedimento. Com esses três conceitos, nós vamos entender como se desenvolve a capelania. Então, lembrando, nós temos, letra A, nós temos o fundamento, certo?
Letra B, nós temos o ambiente, que também é chamado de locais. E nós temos o procedimento. Então é através desses que nós vamos começar a trabalhar, tá bom? Com esses três conceitos, nós iremos entender como se desenvolve, tá? Então, se desenvolve da seguinte maneira. A letra A é o fundamento. Fundamento. Fundamento, nos fundamentos encontramos três pilares. Esses três pilares no fundamento. Então, o fundamento, como se desenvolve a capelania, ele tem um fundamento para ser desenvolvido, né? Então, ele tem três pilares. E o primeiro pilar é a ética. A ética. A ética, ela, de forma grossa, na forma de explicar, ela é a forma que é e não pode ser mudada em questão alguma. Ela não pode ser mudada. Existe uma ética. Exemplo, você só pode entrar aqui tal hora, tal momento. Você não pode mentir, você não pode chantagear ou comprar aquela pessoa, você não pode modificar nada. Ou seja, é uma coisa que você deve trazer dentro dos padrões, que é a ética, é o princípio de tudo, correto? E o outro é o aconselhamento. Então, mais embaixo, nós vamos ver também o que quer dizer ética sobre a questão do que nós estamos falando, tá bom? Então, tem a ética, o aconselhamento e também tem a assistência. Então, esses três pilares que o fundamento traz, essa é a grande questão. Então, o uso para a construção do serviço de capelania. Então, quando você constrói um serviço de capelania, você tem que ter o fundamento. E dentro desse fundamento, você tem que ter esses três pilares que sustentam ele. Tá certo? E é através desses três pilares que irá surgir o meu atendimento, que irá definir a minha assistência como profissional capelão. Então, quando você tem a ética, você sabe que você tem que atender a todos por igualdade. Quando você tem a ética, você sabe que é psicobíblico, que você tem que ensinar a pessoa, você tem que norteá-la aquilo, você tem que cuidar daquela pessoa. Então, existe a ética da obediência de como exercer aquela função. Tá bom? Então, nós vamos passar agora para assim se difere do profissional, daquele que é do que não é profissional capelão dentro das entidades. Então, quando você tem um fundamento, tá bom? Quando você tem um fundamento, e nesse fundamento você usa os três pilares, aí sim você vê a diferença do profissional, daquele que é do que não é profissional capelão dentro das entidades, ou seja, dentro dos locais aonde ele exerce capelania. Porque o capelão, ele traz consigo o exemplo de Cristo, o exemplo de cidadão, e ele opta pelo certo. Entendeu? Tudo o que é certo. É como você catar o feijão e tirar dali o feijão estragado, o feijão mordido, a pedra, a palha, as coisas que não é comível e que também não são desejáveis comer. Então, a mesma coisa é o capelão, que se difere do profissional capelão dentro das entidades. Então, ele trabalha assim, desse jeito. Ele tem uma forma correta de abordar, de chegar. Então, essa é a questão da ética, como foi falado, né? Então, os três pilares estão sempre, sempre, em todos os locais que estivermos prestando atendimento, sabendo que não tem como realizar esse trabalho profissional sem os três pilares. Então, não tem como eu não usar os três pilares que a Constituição Federal me deu. Entendeu? Então, os pilares, além de serem bíblicos, é também constitucional. Tá certo?